Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia a todos. Deus abençoe esse momento. Quero orar com você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por essa manhã de pão diário, em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui. Glórias a Deus. Tudo ao vivo, nós glorificamos ao Senhor por esse momento. É você que vai entrando, vai participando aí da live. Deus te abençoe, né? Louvado seja o Senhor. Eu quero lembrar que hoje nós temos o culto às 20 horas, com a ministração do nosso Bispo Edson, e a presença de todos os nossos bispos, pastores, presbíteros, diáconos, missionárias e toda a membresia, todos os cooperadores participando do culto, né? Rua Murilo Furtado, 849. Faça a sua caravana, culto do clamor, cura e libertação, em nome de Jesus. Diz assim em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Coisa boa, né? Maravilha, paz do Senhor Jesus, Bispo Dário, Pastora Vera, e representando Petrópolis, vai a paz do Senhor para o nosso pastor Bruno, pastora Margarete, que aí participam também na representação desse trabalho maravilhoso, né? Que o Senhor venha nos dar o pão diário a cada dia e venha alcançar almas, alcançar vidas, que a palavra de Deus possa ir com graça e intrepidez para a cura, libertação e restauração. Está ouvindo bem aí? Faz assim um joinha para mim, se estiver ouvindo bem. A nossa diaconisa Adriana Flávia, graça e paz do Senhor, ela vai postando aí as orações, ela já vai soltando orações aí, ela vai também botando aí a participação da igreja. Se você quer ajudar os nossos trabalhos, porque nós fazemos vários trabalhos, né? Morador de rua, criança, investimos na igreja, nos irmãos, tudo é bênção de Deus, para a glória de Deus. Então nos ajude aí, tá aí, a Adriana sempre posta, para você, quem sabe, quer dar uma oferta com carinho, né? Você que é da missão, que já faz isso com muito amor, né? E você que é livre, aí você às vezes está procurando uma igreja para ajudar, nos ajude, né? Nós estamos aí para fazer a obra de Deus, para abrir mais trabalhos, para implantar. Temos orado por isso, para que Deus possa glorificar o seu nome, amém? Então a palavra de Deus fala no capítulo 12 de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, é o início. Então, aonde Deus criou todas as coisas, e Deus formou o homem, e Deus agora começou a se relacionar e andar com o homem. Esse é o propósito de Deus, é o propósito de trazer de volta o homem a Deus. Que tremendo, né? Tremendo, né? E a gente vai aprendendo e vai vendo esse relacionamento, né? Ontem nós falamos muito de Moisés, né? Que é um nome dado pela sobrinha filha de Faraó, e tirado das águas. Daí, e Deus o reconhece, ele pelo nome,
né, Moisés, e ele vai ser um homem que vai buscar o povo, trazer o povo, aproximar o povo de Deus. Moisés, quando sai do Egito, o Senhor lhe faz a promessa que já estava feita em Abraão, como a gente vê aqui. Ele não leva o povo só para a terra que emana leite e mel. Ele leva o povo para a terra, para o primeiro deserto, ao monte de Deus, ao pé do monte, para que o povo pudesse entender os desígnios e a lei de Deus nos seus corações. Então Deus, ele leva até o pé do monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, quer dizer monte de Deus. Então o propósito da libertação do povo era trazer a Deus, voltar o homem a Deus. E é isso que a igreja tem de propósito, através de hoje o nosso Moisés, Jesus Cristo, o libertador, nos leva, a paz do Senhor, irmão Walter, Deus abençoe, nos leva de volta ao Senhor, a nos prostrarmos, a nos adorarmos até Ele como orientador de nossas vidas. Então, capítulo 12 de Gênesis, para quem entrou depois, versículo 1, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, Deus tem falado esses dias no meu coração, nesse pão diário, do chamado. E o chamado é todos que Deus chama, está dentro do chamado. Deus chamou Abraão e o constituiu pai da fé. Não existia mídia, não existia igrejas, não existia... Houve um tempo da separação do homem a Deus. Houve um tempo. E não foi Deus que se separou do homem, mas o homem que se perdeu e se separou. Então, após Noé, Deus aqui vai e chama Abraão, né? E fazendo abrindo aí aspas, né? Nós também fomos chamados. Ninguém chega a Deus. E quantas pessoas entram na igreja, aceita aqui, aceita ali, aceita lá e não fica, porque ela não conseguiu estar no chamado de Deus. Deus permitiu situações na vida dela, essa é a vontade permissiva de Deus, para que a pessoa chegue na perfeita vontade de Deus, Romanos 12, e Deus vai permitindo situações e vai cuidando daquela pessoa para que ela não se perca na sua vida, não morra, ela tenha livramentos, e Deus vai cuidando, mas vai traçando o caminho dela até que ela se renda, até que ela reconheça, vai botando pessoas para pregar, pessoas para falar de Deus, e muitas vezes ela não tem logo o encontro, mas a intercessão do Espírito Santo, quando entra no coração, quando Jesus entra no coração da pessoa, aí pronto, aí é o encontro. Então, então Deus chama Abraão e ele faz promessa, e faz promessas aqui tremenda. Ele diz: olha, os que te abençoarem, eu abençoarei. Deveras abençoarei. Ele está dizendo, todos aqueles que abençoarem a você, eu vou abençoar. Mas também Deus diz algo que a gente muitas vezes não quer ouvir. Mas os que te amaldiçoarem, eu irei amaldiçoar. Quer dizer, não é simplesmente aos erros do homem, mas é simples, que era um homem com o chamado de Deus e constituído por Deus, e Deus lhe fez uma promessa assim, que todos que intercedessem, todos que participassem da obra com Abraão, seriam abençoados. Já estava dentro da promessa, dentro do pacote. Então aí por isso ele é chamado pai da fé, porque não havia... Ele ouve a voz de Deus e entende que é um Deus. Então começa, né? Se a gente olhar o contexto, nós vamos ver que terá, né? Que ali nós temos que entender que
o conceito antigo da lei, inclusive o judaico, aponta os cabeças, os homens cabeças, como representação de sua casa, de um clã. Então fica fora do entendimento na contagem a responsabilidade, os filhos e a esposa. Ele põe o cabeça, o homem que vai conduzir a sua casa, a sua vida, vai conduzir a todas as coisas, vai ser o mantenedor, né? O homem, o provedor. Deus transfere isso através de Abraão, E essa bênção que recai sobre Abraão, ela é extensiva a todos. E ele diz: todos que te abençoarem, eu abençoarei. Olha que coisa tremenda. Então, a bênção de Deus que está sobre a igreja, Abraão é uma conotação de Deus, uma figura de Deus, de restauração, de seio, de descanso, né? Abraão é isso, quer dizer seio, descanso. E agora ele entende que Deus dá esse chamado na vida dele. Se o crente entender o chamado, mas do relacionamento, a gente liga muito o chamado. Não, eu tenho o chamado, então eu tenho eu tenho que fazer alguma coisa. É bom ser útil a Deus. A obra de Deus é bom ser útil, mesmo porque tem o galardão, e o galardão é para quem faz. Mas o chamado é chamado, relacionamento com Deus, homem de volta a Deus. E Abraão estava num contexto idólatra, com Naor e com Terá, seu pai. Naor, seu irmão. Então ele estava, e toda a família, todo o clã. Então eles tinham dezenas de deuses. Deus para piscar o olho, Deus para chover, Deus para dar planta, Deus para sorrir, Deus, e tinha Deus para todo, fazendo aqui uma analogia, né? Uma colocação de Deus para tudo, mas eles não estavam no relacionamento com Deus. Então quando Deus fala com Abraão, aparece: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. As promessas, né? As promessas que Deus dá, que ela é trazida até nós. E a igreja tem o governo, a autoridade de conduzir a bênção, a cura, a libertação, a restauração. Mas nesse pão diário, nós vamos aprender uma coisa. Veja bem o que eu disse, que o Espírito Santo está dizendo para nós. A igreja tem autoridade, a igreja é revestida de poder, a igreja tem a cura, a igreja tem a libertação e a igreja tem a provisão. Mas nada disso acontece se eu não me render ao chamado. É lindo, né? Lindo, né? Então ele diz, aqui está a colocação de Deus sobre o seu povo. E chega a igreja que é hoje, aos nossos tempos, de Jesus Cristo para cá. Olha, primeiro, Abraão é a conotação de Deus, ou a figura de Deus, pai da fé. Então daí para frente, Abraão vai mostrar quem é Deus nessa terra. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus diz para ele assim, para ele se desprender daquilo que lhe prendia: contaminação, idolatria, engano. Não é que Deus dividiu família, mas
Não dava para ele ficar ali enquanto Terá, Naô e aquele povo não entendesse, Deus não ia, ele não ia fazer aquela obra. Então tem coisas que a gente tem que fugir, não tem jeito, tem que fugir da contaminação do mundo, porque senão nós ficaremos, nós estamos no mundo, mas não podemos ser como os do mundo. A gente tem exemplos, José no Egito. José não era do Egito, ele estava no Egito. Eu gosto muito desse entendimento. José estava no Egito, mas nunca foi do Egito. Sempre foi de Deus. Sempre esteve firmado em Deus. Sempre esteve no propósito de Deus. José não recebeu nome contaminado, nome pagão. Não. Diz assim, mas a apóstolo está dizendo que ele não recebeu nome pagão, não pela vontade dele nem do homem, nem de Faraó. Deus permitiu. Deus conversou com José. Tem muita coisa que não está escrito, mas Deus conversou com José. Imagina o José, vamos supor, agora ele fica na casa de Potifar com um empregado, mas agora ele vai subir da cadeia, estou falando de cela, cadeia, julgado como um homem periculoso, e ele está lá quieto, orando a Deus, e Deus usando ele para as pessoas que estavam. Uma outra aspas, o crente aonde está, ele leva luz, leva sal, né? Alguém nota, alguém vê Deus nos atos daquela pessoa, ou nas palavras, né? Vê a diferença. Malaquias diz que naquele dia haveria diferença dos que servem e dos que não servem. Esses dias nossos, é o dia da igreja, porque haveria o sabão ia vir na terra para lavar os corações e a alma, que é Jesus. Jesus é o sabão de lavandeiro que Malaquias aponta. Lindo, né? Linda colocação do Senhor. Sabão de lavandeiro. Quer dizer, ele lava, ele limpa, ele faz a coisa funcionar, né? Limpando, tirando toda a sujeira da maldade e da contaminação. Então ele tira Abraão, ele diz, olha, sai, porque se você não sair dessas coisas, você vai ficar contaminado e vai ter dificuldade de me entender. Isso é Deus. Ele está se fazendo relacionamento com Abraão. A obra que ele tem é botar Abraão na posição de figura dele, pai, seio, é o lugar da amamentação, é o lugar em que a criança está segura e a gente é como uma criança diante de Deus. E Jesus disse que se nós não formos como uma criança, não herdaremos o reino de Deus. Né? Aquele que tem o reino de Deus, ele age para os puros, que a gente tem dificuldade, mas a gente tem um coração maldoso, não. Porque o Espírito Santo entra, acaba a maldade. Então, Deus tinha que tirar Abraão do meio da sua parentela, do meio daqueles, que eu não falo parentela, está falando contexto, clã, não está falando de... Abraão saiu sem a esposa, Abraão saiu no contexto de seus empregados, porque eles eram fazendeiros, e trabalhava com o pai, junto, ele e Naô eram fortes, fazendeiros fortes, mas ele precisava da ouvida dele. Então Deus diz, pega a sua parte, sai com o seu povo e vem, e agora eu vou te ensinar nessa terra que eu estou te mostrando. Deus nos leva ao ensinamento, ao compartilhamento de Deus na nossa vida. Nenhum propósito de Deus de tirar o povo da escravidão do Egito foi assim, ó, vocês vão para uma terra que vai ter só ouro e prata, e vocês vão ficar lá e está tudo bem. Não. Primeiro Deus ensinou aquele povo a andar com ele, a estar com ele, a ter ele como único Deus,
e Criador, chamado Jeová, e por alguns Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, a todos os atributos que o Senhor tem e merece, sempre terno, eterno, grandioso. Aí ele vem ter o nome de Jeová, Jesuá, Jesué. Ele vem tendo atributos ao longo dos anos, daqueles que o reconhecem, daqueles que o vê, e diz: esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador. É somente a aproximação daquele que nos criou. Agora imagine o Criador na sua santidade, no seu trono de glória, olhando para a criatura, imagem semelhante à criação de Deus, é o homem. Deus não está nem aí com a manga, com a melancia. Deus não está preocupado com o sol nem com a lua. Deus não está preocupado com um pedaço de pau. Deus está preocupado com a carne, o espírito do homem, que é o invólucro que nós vivemos e que está apodrecendo por causa do pecado. É essa a preocupação de Deus. Então a promessa é nos dar um novo corpo, onde nós estaremos numa nova vida, num corpo glorificado, que não apodrece mais. Por que Deus faz? Ele está voltando o homem ao convívio dele, que é a imagem semelhante. Imagina Deus, quando o homem está adorando o sol, ele diz: puxa, eu dei isso por lumiar do dia, e a minha criatura está lá dizendo: sol, você me abençoa, sol, você me abençoa. Ou então um pedaço de pau, a árvore, aí fica lá a árvore: você me dá energias boas. Ou os astros. E Deus ficou olhando isso num contexto, o Criador olhando a sua criação, obra-prima, imagem de semelhança. Ele não chamou o chuchu de imagem de semelhança, ele não chamou boi de imagem de semelhança, ele não chamou águia, pássaros, cavalos, animais em geral, elefantes, peixe, seja qual for a criatura que tiver por aí. Mas nós somos criação de Deus, é diferente. É uma criação de Deus que, como criatura, filho, imagem, quando a criança sai da mãe, ela não sai sem o cordão umbilical. Ela não sai sem o cordão umbilical. Por quê? Porque ela antes de sair do ventre, ela não respira ar. Essa é a criação de Deus. Se a gente quer ver Deus, nós temos que entrar no contexto que a gente vive, porque não há Deus diferente. E Deus, tudo que Ele planejou na terra para o homem, é o que é no céu, é a vida celeste. E que o homem está se preparando para voltar, porque Deus botou aqui e o negócio entortou todo. O caldo entornou, como diz. Então, quando a criança está dentro do ventre, ela tem vida, porque ela está ligada a um cordão umbilical e ela se alimenta da própria mãe. Então, quando nós estamos em Cristo, Abraão, como pai seio representado, Abraão, pai seio representado, ele amamenta todos aqueles que se ligam ao cordão. Porque quando a criança está dentro do ventre, ela não faz. Não, ela alimenta tanto o oxigênio como o alimento da mãe, por isso que a mãe tem que estar bem alimentada, para que ela gere, é uma geração, é uma gestação de vida. Foi o que Deus gestou
Deus teve o seu parto nas suas mãos, pegando o homem do pó, do barro, e o fez como obra-prima e soprou nele. Aí vem o oxigênio, vem o alimento. Deus sopra nas narinas do homem para que o homem possa ter vida, sopro de vida. Quando Deus, fazendo uma colocação, quando Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, aí ele mostra, ele faz Ezequiel rodear aquele, em espírito, veja bem, em arrebatamento. É claro ali Ezequiel, em espírito, ele me levou em espírito. E ele vai àquela montanha de ossos secos e faz ele rodar sobre ela, para ver a quantidade, ver o tamanho daquela montanha. E ele diz: agora você ordena com a minha palavra que haja vida nesses ossos. Ossos. E se ajuntem, e eles se ajuntam. Cada osso ao seu osso, não fica o osso da perna na cabeça. Deus não tem as coisas fora do lugar, Deus é detalhista. Deus é orientador, Deus é pai. Deus nos dá a chinelada sem depois abraçar. Mas se a chinelada não resolver, aí é outra coisa. Aí Deus também é duro. Não tem jeito. Não depende de Deus a salvação do homem. Não depende mais de Deus a volta ao convívio do relacionamento do homem com Deus. Não depende. Porque já foi feita a parte dele. Agora depende do coração do... O homem pode ser abençoado materialmente. Diz assim: vou numa igreja e eu vi no outro dia nos jornais, foi ano passado, dando um exemplo, um homem milionário nos Estados Unidos queria sozinho, não tinha parentesco algum, sua fortuna ia ficar parada, e ele, antes de morrer, acho que aos 98 anos, não parece que era isso, se não me falha a memória, e ele fez um testamento doando para entidades. Ele ficou procurando entidades filantrópicas, igreja. Parece que era 88 bilhões que ele tinha, era muito dinheiro. Ou milhões, eu lembro que era muito dinheiro, mas era 88 que me lembro. E ele doou essa fortuna. O homem pode doar sua fortuna a uma igreja, a um pastor. Eu dizer: pastor, você tem a bênção de Deus e eu vou dar o dinheiro, se você vai fazer ou não, mas eu estou dando para fazer a obra de Deus. Se essa pessoa não se converter, não chegar à salvação, ou a ser religada ao umbigo, que é aonde dá a ceifa da vida, se a criança, ela, quando sai do ventre, ela é cortada o umbigo, e agora ela e Deus. Ela sai do ventre da mãe, na gestação que Deus permitiu, Deus lhe dá o espírito já no ventre. Olha a profundidade da coisa. Deus sopra o espírito nela, já em criança. E Deus determina uma porção do espírito dele, porque pertence a Deus, para que tenha vida. E essa criança desligada do alimento da mãe, da ceifa, do sangue da mãe. E agora ela vai... E ela conhece o mundo e a respiração. Então desentope o narizinho, e ela começa a ter sopro de vida, mas o espírito está nela. O oxigênio vai fazer com que o seu corpo funcione. Mas ela está, e a mãe continua dando leite pelo peito agora a essa criança, para que ela cresça forte, sadia, e ela chega na estatura perfeita, para que ela possa comer à vontade e agora viver. Então chega um momento, é nós e Deus. Chega um momento, ou nós nos ligamos ao cordão umbilical, na volta a Deus, que é Jesus Cristo,
Isso é uma conotação espiritual para nós nos alimentarmos da seiva da verdade da palavra de Deus, ou nós seremos apenas mais um que doa alguma coisa, dizendo: olha, eu sou um grande dizimista da obra, mas não anda com Deus, não tem salvação. Não anda com Deus, não tem salvação. Pode ser abençoado, porque a promessa de Deus diz assim, ó: deveras abençoarei aos que te abençoarem, eu vou abençoar. A promessa está feita, Deus não muda, não é homem que muda. Ué, mas se a pessoa comer ouro e comer melancia e morrer do mesmo jeito, ficar afastado de Deus, ó, pode ter o mundo em riqueza nos pés. Então, a salvação, ela é o retorno do homem a Deus, chamado. O chamado, não é chamado de obra, não. É chamado pessoal da salvação. É isso que nós temos que zelar. É isso que nós temos que ter os cuidados. É isso que nós temos que estar atentos. Então Abraão é como Deus. Então nós somos chamados em Cristo. Observa que Jesus Cristo está dentro do templo. Essa aí é para toda a orientação se resume de Deus aí. É para mostrar o retorno que o homem tem que ter a Deus. Porque Deus está esperando. É como um pai que fica à espera de um filho que foi para a faculdade, vai voltar. Se não voltar, ele fica atento. Deus fica atento. Mas tem que voltar. Quem volta é o filho. Senão ele vai procurar em todos os lugares aonde está, porque sumiu. E Deus não quer. Ele já deu a procura. Ele já deu a sua lupa, que achou as nossas vidas, que é Jesus Cristo, na terra. Então todo aquele que chegar, Jesus Cristo disse em João, que todo aquele que estiver nele, o Pai está nele. Todo aquele que estiver nele, também está no Pai. Como o Pai está em mim, ele diz. Então, ele é a religação da criança, o umbigo do gestor, que é a criação. Você vê que quando Ezequiel ordena, profetiza então sobre esses ossos. Aí junta osso a seu osso, forma o corpo, aí ele começa. Tendão, carne, tendões, carne, pele, e vai e vira homens e mulheres. Vira, a criação está feita, porque Deus cumpre com a sua palavra, está feito. Mas agora como estão? Creio eu que aí diz, antes de formar o exército, diz assim, e aí, ele diz, agora profetiza do meu espírito. Esse sopro que Deus deu em Adão, ele estava de barro feito carne, mas estava lá inútil, parado. O homem sem Deus, ele está parado, ele é inerte, ele tem uma vida terrena, momentânea, até ali. E sem Deus, ele vai, os maiores, Einstein, todos reconheceram a Deus. Que sem Deus não se chega a lugar nenhum. Sem Deus eu posso ser o maior cientista, porque Deus deu a inteligência, Deus criou os ferreiros, Deus criou, ungiu da família dos coatitas e levitas, dos coatitas, para fazer obras de origem que o Espírito Santo ensinou. Deus ensina a tocar, a cantar, e a gente estuda, mas Deus dá sabedoria. Você olha aquele toneladas, um avião com 400 pessoas, aquele Boeing imenso, aquilo, liga aquela turbina, daqui a pouco ele está lá no ar, sereninho, voando. Você olha, é uma maravilha. Você diz, nossa, não é a maravilha do homem, é a maravilha de Deus, porque foi Deus que deu a sabedoria ao homem. Né? Se não me falha a memória, parece que o homem não usa mais do que 25% da sua mente, não consegue usar. Mas quando Deus abre o entendimento, quando o Espírito Santo
descopa de forma gloriosa. O homem descobre o avião, bota o avião lá em cima, o homem descobre. Você vê o aparelho está ali, eu estou falando lá no Japão, o aparelho está sem fio aqui. Você vê que isso é maravilha. Eu me lembro que eu estudava e andando de chinelinho para a escola, para comer um melaçozinho na hora da merenda da escola, e não tinha nada, senão o lápis que se descobriu. O resto, hoje você tem novidade, você pega canetas de ouro, não vamos nem falar do celular, né? Para fazer uma conta tinha que anotar no papel. Depois veio a tabuada, aí veio uma tabuadinha, tinha que andar com ela para cima e para baixo, fazendo conta pela tabuada. Porque para a gente estudar. E hoje você, numa cabeça de um alfinete, você tem bilhões de informações. Bilhões de informações. Então a gente tem que entender, a volta do homem é o propósito de Deus, não é mais nada. Eu posso ter um bom carro, uma boa casa, porque é necessário que tenha, porque nós estamos aqui no plano terreno, e quem é que vive triste? O salmista diz, na morte o homem não pode te louvar. Na morte o homem não tem como agradecer a Deus. O homem tem que agradecer como Senhor, obrigado. Olha, abre a despensa, está abençoado. Você pode ir no mercado, você pode ir nas contas e pagar, você pode. Isso é bênção de Deus. É deveras abençoaremos que te abençoarem. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus, a ligação de Abraão com Deus é a igreja. Se ligando a Deus, voltando a Deus. E nós não temos mais parte com esse mundo. Então, imagina Abraão agora se desfazendo do entendimento de idolatria. Dizendo, olhando e dizendo, puxa vida, então tudo que eu acreditei na lua, eu acreditei na árvore, eu acreditei na chuva, era ela, não é ela que dá o plantio, Deus Baal Peor, não é ele que dá. Ele que dá as coisas. Então o povo... Então o Senhor diz para Ezequiel, agora falta uma coisa, Ezequiel. Você fez tudo. Como é que está o povo, Ezequiel? Ele diz, olha, está tudo como morto. Era osso seco, sequíssimo. Aí o Senhor ordenou a sua palavra, juntou osso com osso, deu tendões, deu carne, deu pele. Mas está lá, está parado. Aí o Senhor, com certeza, creio eu, tem mais ensinamentos ali de Deus, de relacionamento dele com Ezequiel. Ezequiel, ele diz, eu fiz, mas está tudo parado. Era uma montanha de ossos, mas agora um monte de homem, mulher, tudo jogado no chão. Diz, pois é, sabe por quê? Porque seu Espírito Santo, o homem não tem vida. Sem mim, o homem não tem vida. Você quer ver? Agora profetiza e sopra do Espírito sobre eles e você vai ver o que vai acontecer. E agora Ezequiel profetizei e soprou. De sopra Espírito de Deus. Agora, dá vida a esses homens. Porque eu falo homens, ali é homem, mulher, tudo, né? Sopra, e aí, de repente, a palavra é clara em Ezequiel 37, se não falha a memória. E formou-se um grande exército. Quando está falando de exército, não é exército para guerra, não é com arma, não é isso que está falando. Formou-se um grande exército, um grande povo de Deus, povo acoplado, povo ligado ao cordão umbilical, que é Jesus, povo ligado à igreja para ligar, religação, religião, é religare no latim, é religação, não é religar o que foi ligado. Jesus está dentro do templo, eu vou encerrar aqui, Jesus, espera aí está uma mulher aleijada, né, curvada das costas, que não olhava para frente, olhava só para o chão. Aquela mulher ia ao templo, porque se o próprio Jesus revela que ela está há 18 anos
presa por Satanás, ela ia, porque ela ia buscar Deus, e ficava lá talvez todo dia dizendo, meu Deus, eu estou aqui, eu olho para ali, o homem é normal, olho para lá, a mulher é normal, eu estou aqui, sabe, curvada, presa a minha coluna e esse caroço nas minhas costas. E Jesus Cristo pega e chama ela, diz, mulher, vem cá. E a mulher vem, no meio da congregação. A mulher vem e Jesus Cristo leva as mãos sobre ela, isso é no sábado, porque todo mundo quer ser maior do que Deus. Essa é a conotação do sábado. A gente quer ser maior do que Deus. A gente quer pôr as criaturas, criação de Deus e criaturas de Deus maior do que Deus. Esse é o perigo. E aí, Jesus diz, Satanás prendeu essa mulher por 18 anos. Mas eu digo, essa também é filha de Abraão. Quando ele fala isso, a mulher se levanta o corpo, irmão, imagina a cena. Oh, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor. Imagina a cena. Essa mulher, aquele povo todo e aqueles sacerdotes bulinganga, aqueles sacerdotes ranzinzas. Fica olhando, sabe? Pareciam que eram Deus, se eles eram Deus no lugar de Deus. E aí a mulher se levanta e fica boa e olha para Jesus, que não podia olhar para o rosto dele, e ele está olhando para ela, e ela olhando para ele, e ele dizendo, ela também é filha de Abraão. Ele está dizendo, ela tem o direito da vida eterna, ela tem o direito de viver, de voltar. Não adianta só ter cura da carne, só ter a libertação, tirar o espírito imundo da pessoa. Jesus disse que ele fica com mais 8 lá, ele torna-se 8, fica com mais 7 lá fora, ele vai buscar. Então, aí a gente, para estar guardado e protegido, tem que estar na obediência. Não adianta ser só dizimista. Eu sou dizimista de Deus. Aí tá, tem Deus salvo? Tá nada. Tá nada. Pela minha Bíblia, não. Pela minha Bíblia não está. Tem que estar, vai ser abençoado na terra, lógico, né? Pega a bênção de Deus. Mas e o resto? A salvação. A salvação é para o que crê, não é para o que dizima. Agora, desobedecer é outra coisa. A desobediência, as obras indevidas, elas são condenadas por Deus. Elas levam à condenação. Agora, o que salva não é as obras. O que salva é o temor, é a religação de Jesus Cristo. E eu quero parar por aqui e orar por vocês. Em nome de Jesus. Amados, Abraão é uma conotação de Deus. Se nós não nos chegarmos à igreja hoje, a Jesus Cristo, pelo temor e tremor da palavra, nós não teremos a salvação. Nós servimos porque servimos a Ele. Nós honramos porque Ele é digno de toda honra. O que Jesus fez na cruz? Pegou o cordão, ligou no Pai, ligou a nós. Você entendeu? Pegou o cordão umbilical e ligou no umbigo do Pai no trono e ligou a nós e disse, agora se alimenta da seiva, que é a palavra de Deus. Se alimenta dela. Porque todo aquele que se alimentar do Espírito de Deus, da seiva de Deus, do Espírito Santo, que é o alimento verdadeiro, é o pão diário de toda a humanidade, terá vida e vida eterna. Amém? Deus de Abraão, quero apresentar, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentar diante de Ti a Tua igreja, a Tua santa, adornada eclésia, ó Santo de Israel, a Tua noiva, a qual Tu és o noivo, a qual Tu és, Senhor, a figura de Abraão, o Pai da fé, o Pai da salvação, o Pai da restauração. Senhor, para que possamos alcançar e achar graça a Teus olhos. Senhor, eu sei que Tu, Senhor, estamos buscando em primeiro lugar as coisas do alto e as demais coisas
a tua justiça e as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, que nos dá da cura, da libertação, da restauração, da provisão. Senhor, opera maravilhas no meio do teu povo. Eu sei que tu tens renovado a tua igreja, que tu tens trazido ovelhas novas, porque tu és fiel. Porque tu és, Senhor, aquele que, Senhor, as ovelhas são tuas, e que tu cumpres, Senhor, todas as coisas estão na tua autoridade, e que tu cumpre a tua vontade, a tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que esta casa seja visitada, que este homem, esta mulher, que ainda não se chegaram a ti, que este homem, esta mulher, que, Senhor, que nunca conseguiu, Senhor, te aceitar como único, suficiente Salvador da sua vida, possa aceitar e ser ligado pelo cordão umbilical, Senhor, como filhos de Abraão em Cristo Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Meus amados, se você quer aceitar Jesus Cristo, ouviu essa mensagem, e diz, eu quero ser alimentado pelo seio de Deus, eu quero ser alimentado do cordão umbilical. Se você quer conhecer o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, do universo, tudo que nele há, você aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é a figura de Abraão, ele é a figura de Deus, ele é a figura do Pai, ele é a figura do seio, e vai te amamentar, te dando vida, te dando paz, te dando alegria, te abençoando, te prosperando, dando vitórias, libertando de todo mal, ocultando de toda maldade que existe, dos principados e potestades do mal, e de toda cilada do inimigo, do homem mau também. Ele vai te livrar, vai te guardar. Se você quer, levante a sua mão aos céus, dobre seus joelhos e aceite a Jesus Cristo. Jesus Cristo, como único suficiente Salvador da sua vida. O Jesus, Filho do Deus vivo, Filho de Davi, Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, ele que você vai aceitar e você vai procurar a Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Seja lá em Petrópolis, na Rua Paulo Barbosa, no Rio de Janeiro, seja na Rua dos Colibris, na Vila Airosa, e também na Vila Zilda, Avenida Antonella da Messina, e na Rua Murilo Furtado 849, sede Tucuruvi, onde você pode nos encontrar hoje às 20 horas, ou domingo de manhã às 9, nós teremos um culto de Santa Ceia do Senhor. Eu quero lembrar para os irmãos aqui, a Santa Ceia do Senhor. Ficou para esse domingo agora. E você poderá estar na manhã às 9 horas e às 19 horas. 2 cultos para que você possa glorificar e não ter motivo de não estar na casa do Senhor. A Santa Ceia é algo especial. Nos alimentar à mesa com Jesus. Deus te abençoe, te espero. Hoje às 20 horas, culto de cura e libertação, com o Bispo Edson na ministração hoje, todos, o povo de Deus, pastoras, membresias, obreiros em geral estarão presentes, na Rua Murilo Furtado 849. E domingo, a Santa Ceia do Senhor, 9 às 19. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Entre em contato aí, comunica, vai no Face, aí tem a Adriana Flávia e poderá, aí o que você precisa, ela vai passar para mim, né, para oração, para o que você precisa, diz, olha, eu quero ir à igreja, onde é, ela vai te orientar, endereço, Deus abençoe, ou tá aí, se você sentir no coração de abençoar a obra, deverá abençoar eles que te abençoarem, e o Senhor falou isso para mim.